A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que é a seguinte: e se Jesus morre e fica morto? O que acontece? O que seria de nós? Bom, você gostando desse vídeo, dá um like no vídeo e se inscreve no canal, tudo bem? E participa nos comentários porque esse é realmente um assunto muito interessante e também muito edificante para as nossas vidas. Bom, um tema do qual eu gosto de falar muito é de Jesus, é do Evangelho, da sua morte e ressurreição. E quando você faz uma pergunta dessa, que me fizeram essa pergunta esses dias, quando você faz essa pergunta, você está querendo, na verdade, saber qual a importância da ressurreição. Por que a ressurreição de Jesus ela é importante? Tá? Ou seja, o que aconteceria se ela não existisse, se Jesus não tivesse ressurgido? Tá? Pela Bíblia, se Jesus não tivesse ressuscitado, então seria em vão tudo que nós estamos fazendo aqui. O próprio Paulo já dizia, se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé e ainda estamos mortos nos nossos pecados. Mas por que ele diz isso? É porque a importância da ressurreição é a mesma importância da morte de Cristo. Assim como Cristo garante a nossa salvação morrendo por nós, ele garante e reafirma essa garantia ressuscitando ao terceiro dia. Tá? E você já vai entender o porquê disso pela Bíblia. Olha só, muitas das vezes, pastores, pregadores, eu confesso que até eu, quando falamos de Jesus no Evangelho, morto e crucificado, né, crucificado e ressurreto, nós muitas das vezes frisamos a morte e esquecemos de falar da importância da ressurreição. Normalmente, quando chega na parte da ressurreição, já é aquela parte empolgante, e você começa a citar aqueles versículos dos evangelhos sinópticos, que ele não está mais aqui, ele já ressuscitou, e aquela empolgação toda, e a gente acaba deixando passar em branco a importância da ressurreição de Cristo. Tá? Então, se Jesus morre e fica morto, veja bem, não tem evangelho. Se Jesus morre e fica morto, não faz sentido crer em Deus ou tentar buscar alguma salvação em Deus, porque realmente não existiria salvação para ninguém. Tá? O apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios 15, 55, ele diz que o aguilhão da morte é o pecado. Então, a morte ela tem poder de levar as pessoas, de tragar as pessoas por causa do pecado. Tá? O pecado é o segredo da morte para poder levar as pessoas, tirar as pessoas dessa vida. O aguilhão da morte é o pecado. Ainda em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E é muito interessante essa colocação, porque se você for refletir no que é um salário é uma coisa que você merece. É isso que é o salário. O salário é um direito seu, é um direito meu, é um direito de todo trabalhador. Então o trabalho é o pecado e o salário é a morte. Tá, o salário do pecado é a morte. Então quem trabalha pecando, quem passa por essa vida pecando, recebe o seu direito. É um direito seu de morrer, porque você é um pecador. Tá? Você tem todo o direito, fica tranquilo, ninguém vai tirar esse direito de você. É um direito seu de morrer por ser um pecador. E é dessa forma que Paulo coloca o que está na nossa tradução. O salário do pecado é a morte. Então você percebe aí que a morte e o pecado estão estritamente relacionados. E é justamente por causa disso que Jesus tinha que ressuscitar. Se ele não ressuscita, não teria nada, não teria evangelho, não teria salvação para ninguém. E nós estaríamos ainda mortos em nossos pecados. O próprio Deus, no Antigo Testamento, já tinha dito para o profeta Ezequiel, Ezequiel 18, versículo 4. Deus está dizendo que a alma que pecar, essa morrerá. Então, olha aí o pecado e a morte juntos. Tá? Por que é importante entender essa relação de morte e pecado? Porque Jesus morreu. Jesus morreu também. Assim como muitos outros líderes religiosos morreram. E todo mundo que morre é porque foi vencido pela morte. Porque o salário do pecado é a morte. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Então quem morre está sendo vencido pela morte por causa dos seus pecados. Tudo bem? Entendeu até aqui? Tranquilo? Então, quando Jesus ele morre, se ele não ressuscita, significa o quê? Significa que ele foi vencido pela morte. Ou seja, significa que a morte conseguiu segurar ele. E se a morte conseguiu isso, significa então que Jesus cometeu algum
pecado durante a sua vida, porque é a única forma de ser vencido pela morte é através do pecado. O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, essa morrerá. O aguilhão da morte é o pecado, é o que a Bíblia diz. Então, se Jesus morre e fica lá, significa que ele cometeu algum pecado nessa vida. E se ele cometeu algum pecado nessa vida, então o seu sacrifício foi em vão, tá? Porque o cordeiro tem que ser santo, puro, imaculado. Então, se ele por acaso cometeu algum pecado, o sacrifício não foi válido e nós estamos mortos em nossos pecados, tá? Então, o fato dele ressuscitar é a prova de que ele não foi vencido pela morte. Pelo contrário, ele é que vence a morte, não a morte vence ele. Tá? Então, a ressurreição de Jesus é a prova de que Jesus venceu a morte, e se ele venceu a morte, ele verdadeiramente não tinha nenhum pecado, ele não tinha nenhuma mancha, nenhuma mácula, e se ele não tinha mancha, nem mácula, nem pecado, era um cordeiro perfeito, então o sacrifício foi válido e subiu como cheiro suave às narinas de Deus e foi aceito por Deus, e é por isso que em Cristo temos a nossa salvação garantida, é por isso que em Cristo estamos salvos para a honra e a glória do Senhor. E um outro detalhe mais interessante ainda, é que na cruz, se você prestar atenção, não é a morte que leva Jesus, não é a morte que arranca Jesus da cruz, é ele que se entrega. E ele não se entrega para a morte, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, ele realmente era santo, perfeito, não tinha pecado, tá? Porque ele entregou o Espírito a Deus, ou seja, a morte não levou ele. Depois de ter sofrido tudo aquilo que ele sofreu, ter sido martirizado, vituperado, flagelado e todo aquele sangue derramado, ele não morreu. Os dois ladrões morreram primeiro do que ele. Ou melhor, perdão, os dois ladrões morreram naturalmente, né? Por causa do sofrimento, da dor, quebraram as pernas dele. Mas Jesus, ele não morreu por causa de todo o sofrimento, não, ele se entregou literalmente por nós, né? Chegou o momento, chegou a hora, ele disse, está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tá bom? Então, e se Jesus não tivesse ressuscitado, era isso que teria acontecido, tá? E essa é a importância da ressurreição de Cristo, né? Paulo, ele também diz em Romanos 4, acho que 25, se não me falha a memória, ele diz que Jesus ressuscitou para a nossa justificação, tá? Então a ressurreição de Jesus é o que justifica que o sacrifício foi válido e que então, portanto, a nossa salvação também é válida e é garantida para aqueles que creem no seu nome. Amém? Bom, se você ainda não é cristão, ainda não aceitou a Jesus e está vendo esse vídeo, eu gostaria de deixar esse convite em aberto para você. Não tem nada melhor que alguém possa te oferecer nessa terra. Se alguém te oferecer o cargo de presidente dos Estados Unidos, ainda assim será muito inferior à salvação que Jesus Cristo nos oferece através do seu sacrifício. E tudo que você precisa fazer é acreditar em Jesus, acreditar nessa palavra, acreditar na Bíblia, de que Jesus realmente é o Filho de Deus e que, por amor, ele veio aqui se entregar no seu lugar para que hoje você pudesse ter essa chance de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós estamos vivendo tempos onde as pessoas não sabem mais pregar o Evangelho. As pessoas acham que para trazer, ganhar almas é ficar falando, vem para Jesus que ele vai mudar a sua vida, vem para Jesus que não vai faltar nada na sua mesa, se você tem um carro, você vai ter 2 carros, isso é ridículo, isso é a maior besteira de todos os tempos, isso é uma grande perca de tempo. Se você vai pregar o Evangelho, vai convidar alguém para aceitar a Cristo, tem que ser pelo motivo certo, pela mesma razão que Cristo morreu, é a razão pela qual você vai aceitá-lo, ou seja, a razão de que o amor de Deus por nós é muito grande ao ponto de entregar o seu Filho, a razão de que nós somos pecadores e, portanto, a morte vai nos vencer, a menos que você se entregue a Cristo, a menos que a gente entregue a nossa vida ao Senhor Jesus, aceite Ele de todo o coração, assim seremos mais que vencedores, assim venceremos a morte junto com Ele. Amém? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo. Vamos bater aqui um recorde de likes, né? Isso tá meio que na moda aqui no YouTube. E é bem interessante porque vai ajudar muito o canal, tá? Vamos ajudar esse vídeo a chegar em 5.000 likes. Apenas 5.000 likes, tá bom? Então já vai deixando o seu like aí, a sua contribuição. E se você quiser estender esse assunto, porque esse assunto é muito gostoso de se tratar, de comentar, comenta aqui
nos comentários, posta o seu versículo e traz alguma coisinha sobre isso também, porque é muito edificante falar de Cristo, né, crucificado. Né, o que Paulo diz em 1 Coríntios 2:2, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Amém? Que Deus te abençoe.